Quem entra nesse caminho de meditação, de despertar, uma jornada séria, bem orientada, vai se deparar com dois grandes ramos dentro das técnicas verdadeiras de meditação. Não vivências energéticas, né? Meditação guiada que a gente encontra por aí é uma vivência, não é uma técnica meditativa de forma alguma. Nós temos um primeiro grande ramo, né? Primeira vertente da concentração. Você se concentra em algo, se foca em algo, respiração, por exemplo. E você tem o ramo da atentividade, atenção. Você fica atento, presente. Em geral, a atentividade ela é mais complexa, ela dá mais trabalho no começo. Inclusive a concentração auxilia muito, né? Saber se concentrar auxilia muito a atentividade. Legal. E tem um exercício que é muito interessante para quem está indo para essa questão de ficar atento, de ficar se observando, de ficar observando tudo, né? Que é a atentividade, é que ela é gradual, né? Ela começa aos poucos. Em geral, a gente começa com a atentividade do ambiente, ou do corpo, ou até a atenção à respiração, mas não é concentrar-se na respiração, é a atenção à respiração, para ver, por exemplo, qual narina que está funcionando melhor, qual que não está, se a respiração é profunda, lenta, ou seja, né? Então tudo isso é atenção. Então é um caminho gradual. E tem um exercício que é muito interessante, porque em algum momento você vai estar atento aos pensamentos. Às vezes dentro da mesma sessão, né? Você pega uma prática que fica atento ao ambiente, ao corpo, às emoções, aos sentimentos, aos pensamentos. E tem gente que vai gradualmente, né? Trabalha só o ambiente, só o corpo, só a energia, só a emoção, só sentimento e assim por diante. Ou tem pessoas que vão direto para pensamento, ou vão direto para as emoções, né? Temos algumas possibilidades. Quando você escolhe ir para pensamento, tem uma prática que você pode executar antes da técnica meditativa, que você pode executar, né, várias vezes com preparação, que vai auxiliar bastante. Recomendo que você pegue um caderno, uma caneta, um lápis para anotar, porque é muito interessante. Se você for reikiano, você vai perceber que os eventos podem se aprofundar bastante e muitas vezes você pode recorrer à tarefa do reikiano nível 2, né, que é mandar reiki para o passado. Então é muito interessante. Munido do lápis, um caderno, uma caneta e um caderno, você vai escolher um tema qualquer, um pensamento qualquer, uma ideia qualquer, um conceito qualquer, e você vai atrás dele. Podemos pegar, por exemplo, essa parede azul. Então, você senta, respira um pouquinho, se tranquiliza, desacelera. Parede azul, legal. O que isso me traz? A cor azul. O que tem a ver a cor azul? Eu vi um carro azul muito legal. Um carro elétrico passou por aqui quando eu saí na rua ali, né? Um azul extravagante, estranho. Um carro azul, grandão, assim. Vi que era elétrico, que era silencioso, estava escrito atrás, coisa e tal, a marca. Não estava atento, né? Mas extravagante. Tem pessoas que são extravagantes, né? Que gostam de se mostrar, que gostam de espaçosas, né? E o que tem isso, né? Pois é. Eu não sou muito disso, não. Não. Uma vez pensei até em comprar um carro vermelho, mas não ia chamar muita atenção. Acho que eu não gosto de chamar atenção. Não gosto de destacar, de brilhar demais, assim, não me agrada. Mas por que não me agrada? Ou seja, você vai pegar uma motivação qualquer, um elemento qualquer, e você vai observar todo o encadeamento mental que aquilo traz.
você vai anotar alguns pontos importantes. E você vai começar a treinar a sua atenção, a sua atentividade para todo o desenrolar dos seus pensamentos. Isso começa lentamente, anotando, parando, e começa a se tornar um hábito. Você vai ver que você está no trânsito, aí parou no sinal, aí você vê alguma coisa, aí vem um outro pensamento, um outro pensamento, um outro pensamento, outro pensamento. Né? É que nem na internet, né? A gente entra num site, daquele site, daqui a pouco a gente está lá numa outro mar, nunca antes navegado, e não tem nada a ver com aquele começo que a gente estava procurando, né? E aí você para e se pergunta, mas como que eu cheguei aqui? Quais foram as etapas? Em geral, para a maioria, é inconsciente. As pessoas vão encadeando os pensamentos e trocando de objetivo e se perdem. Com esse exercício, começa lentamente, depois você vai ver que isso se incorpora no seu dia a dia. Então, como eu disse, o sinal fechou, você parou ali, você começa a observar seus pensamentos. Você senta para almoçar, uns poucos segundos ali, você percebe aquela enxurrada de coisa na sua cabeça. Você começa a rastrear seus pensamentos. Você começa a acompanhar o desenrolar. Você começa a se autoconhecer. Porque essa prática, que é muito importante, né, faz parte da atentividade, esse grande ramo de meditação, a gente tem que treinar para isso. Né? A gente tem que treinar. Quando você começa uma técnica de atentividade, você vai treinando. É uma jornada gradual aquilo. E se você exercitar, você começa a colaborar com tudo isso. E aí, depois que você começa a exercitar, sua mente é muito rápida, muito esperta, ela começa a executar isso em muitas situações. E aí você começa a ter insights, intuições em muitos momentos. Em muitos momentos. Gradualmente, você começa a estar mais presente, você começa a estar mais atento, você começa a podar certos encadeamentos, porque você vai começar a reconhecer padrões. O seu padrão de pensar. A gente começa a pensar uma coisinha qualquer, aqui, daqui a pouco a gente cai para uma coisa ruim. Começa a pensar outra coisinha, coisa ruim. Não, coisa ruim. Então a gente começa às vezes a perceber um padrão negativo de pensamentos da gente. Né? Você pega um evento real, um carro azul na rua, e você vai indo, e daqui a pouco você entra no padrão negativo. Ou você entra num padrão extravagante, ilusório. Você se deslumbra e você imagina 1000 coisas, e você pensa 1000 coisas, você bola coisas fantásticas, maravilhosas, aquele show de luzes. Aí você para e toca a vida. Vai fazer outra coisa, daqui a pouco de novo, né? Ou seja, você tem um padrão positivo, um excesso, um delírio, criando ilusões, independente, não é julgamento, se é bom ou é ruim, certo ou errado, não. Independente disso, você reconhece os seus padrões. Em determinadas situações, você vai ver que você vai para o negativo. Em determinadas situações, você vai ver que você vai para o positivo. Autoconhecimento. Só que você precisa ensinar para a sua mente essa técnica. Não simplesmente seguir os pensamentos, que é o que a maioria faz. Não simplesmente dar continuidade nas práticas dos pensamentos, das emoções que vão surgindo, e sem ter consciência disso. Porque isso implica um gasto de energia imenso. Nosso cérebro está o tempo todo ali teorizando e criando coisas, e se iludindo, depois para e recomeça de novo. Então isso gera também uma economia de energia que vai ser muito bem empregada. Nós estamos sempre precisando. Mas você precisa ensinar a sua mente a fazer isso. Não adianta você pensar, legal, Luiz, é isso que acontece mesmo, eu já me percebi e tal. Não basta você concordar, achar a ideia interessante. Você tem que executar. E não é só mais uma técnica maravilhosa, fantástica, incrível, necessária. Não. É uma técnica importante. Que traz para você autoconhecimento, que traz para você presença, atenção, que
colabora com a sua técnica meditativa, que reduz gasto de energia e que está muito envolvido com a nossa mente muito ativa, muito cheia de ideias, muito cheia de atividade. Treinar, você não vai precisar passar anos treinando. Se você for dedicado, você for focado ali no que está fazendo, você vai fazer essa técnica por algum tempo, a sua mente incorpora ela e você começa a executar o tempo inteiro. Muito natural, sem trabalho, sem gasto de energia. E você principalmente começa a podar. Né? Você vê um pensamento, outro pensamento, você já sabe, tá, daqui a pouco eu já vou me entristecer porque eu vou lá para o lado negativo. Não, chega, não vou por aí. Acabou. E aí você vai fazer outra coisa, você vai pensar outra coisa. Ou seja, você começa a tomar uma atitude mais ativa, se conhecendo, sabendo os seus padrões, de poupar energia e de ter um foco, né, mais interessante em coisas que realmente valem a pena. A gente começa a sair dessa inconsciência. Começa esses pouquinhos. No início é necessário determinação, disciplina. Daqui a pouco a nossa mente entende que é isso que nós queremos fazer e ela começa a repetir essa atividade muito naturalmente, sem trabalho, sem gasto de energia, sem muita disciplina. E começa, como eu disse, a se espalhar por toda a sua vida, em todas as suas atividades. Como resultado, a sua mente vai silenciando, porque ela começa também naturalmente a evitar certos padrões. Há uma economia de energia física, isso, no nosso cérebro, produzindo. Há uma economia de energia emocional e sentimental, que a gente entra em alguns padrões. E há um resultado de presença, de atenção ao que você está fazendo, ao que você está vivendo, ao que é mais real, que é mais verdadeiro. Não essas ilusões que a nossa mente fica criando. Em algum momento você vai fazer isso. Em algum momento você vai fazer isto. Cada um no seu ritmo. Gratidão.